Meus irmãos, nós vamos hoje para a parte 71 de nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 11 sobre João Batista e depois nós vamos voltar para o livro de Malaquias, que trata profeticamente do ministério de João Batista. Você pode perguntar, como é que Malaquias fala de João Batista se o livro de Malaquias vem antes de João Batista? Porque Malaquias era um profeta. Ele falava de coisas futuras. Mateus capítulo 11. Em Mateus 11, Jesus cita Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. E Mateus 11, a partir do 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão na casa dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito em Malaquias 3, eis que diante da tua face envio o meu anjo. O que significa anjo mesmo? Muito bem, estava acordado semana passada. Que preparará diante de mim o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora nós vamos para Malaquias capítulo 3. Malaquias é o livro antes de Mateus, só voltar um livro. Malaquias 3, nós vamos ler dos versos 6 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Amém. Muito bem. Os versos 6 em diante, como nós vimos na semana passada, estão no contexto em que existe uma profecia sobre João Batista, que era o mensageiro do Senhor, e Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Verbo eterno, que também é o mensageiro do Pai. E nós vimos que aquilo que foi a marca da mensagem de João Batista, arrependei-vos, o arrependimento, uma vida de arrependimento, onde nós nos posicionamos diante de Deus, essa marca do ministério de João Batista, que foi o assunto da pregação de Jesus, é aquilo que define os verdadeiros cristãos. A vida do verdadeiro cristão é um contínuo
e constante arrependimento. E aí, diante disso, no verso 6, o Senhor, ele vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Qual é o sentido disso? Eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos. O sentido é que esse arrependimento não estava presente na maioria dos israelitas. No tempo de Malaquias, havia muitos israelitas sem arrependimento, assim como há muitos cristãos hoje que também não têm arrependimento em suas vidas, não se arrependem de seus pecados, não se arrependem de seus adultérios, não se arrependem de suas mentiras, não se arrependem dos seus ídolos, como existem pessoas desta igreja. Todas as igrejas têm pessoas que também não levam a sério o arrependimento. E diante disso, a gente pode se perguntar, qual é a consequência de não se arrepender? Romanos capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte. Só que, além de ser justo, o nosso Deus, ele é justo e misericordioso. E é isso que ele está falando no verso 6. Mesmo esse povo cheio de pecados, mesmo esse povo cheio de desvios, o Senhor não consumiu todo mundo. O Senhor não destruiu todo mundo. O Senhor nos dá tempo. O Senhor nos dá misericórdia para que venhamos nos arrepender. Então ele está dizendo, eu, Senhor, eu não mudo. Eu sou sempre misericordioso. Eu fiz uma aliança com Jacó. Lembre que ele enfatiza bastante a aliança com Abraão, Isaac e Jacó no livro. Eu fiz uma aliança com seus pais, com seus antepassados, e essa aliança é a base de eu ser misericordioso contigo, porque eu não mudo, eu sou fiel à minha aliança e por isso vocês não são completamente destruídos. Inclusive, essa é a razão do Brasil não ser completamente destruído. Por que o Brasil ainda não foi destruído? Porque Deus, ele ainda tem compaixão de nós. Ele dá tempo para que os homens venham se converter. Inclusive, foi esse o motivo que Pedro falou que o fim do mundo demora. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, ele diz que por que o novo céu e a nova terra, o fim do mundo não chega logo? Porque Deus é paciente, longânimo conosco, querendo que nós venhamos nos arrepender. Então, tem pessoas ainda para se arrepender. Tem pessoas que ainda vão se converter. Tem pessoas que o Espírito Santo ainda vai chamar. Logo, o mundo ainda não acabou. Ainda tem história pela frente. Então é porque Deus não muda. Então qual é a ideia aqui? Nós mudamos muitas vezes. Vou te falar, lidar com o ser humano não é fácil, porque tem pessoas que toda hora estão com a cabeça diferente. Uma hora fala que está firme, daqui a pouco já chutou o pau da barraca, daqui a pouco está dizendo que vai obedecer a lei do Senhor, daqui a pouco não quer mais saber da lei do Senhor. O ser humano, muitas vezes, Tiago capítulo 1, diz que é como a onda do mar. Vai e volta. Mas o Senhor, ele é imutável. Então, ele fez uma aliança com Jacó, ele fez uma aliança com Abraão, com aquele povo, e ele sempre foi misericordioso com eles. A sua misericórdia não muda. E aí vai vir no verso 7, mais uma perguntinha. Malaquias é cheio de perguntas. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então Deus está falando, volte para mim, para que eu volte a abençoar vocês. E aí existe uma pergunta muito importante, em que havemos de tornar? O que essa pergunta indica? Quer dizer que o problema do ser humano é tão grave, que o problema não é só que ele não se converte a Deus, não é só que ele não volta para Deus.
ele nem sabe o que é voltar. Ele muitas vezes nem sabe o que é se arrepender. Ele nem sabe muitas vezes o que é se consertar. Isso é um problema que eu enfrento dia e noite, todos os dias. Às vezes você vai falar para alguém assim: conserte o seu casamento e seja um marido fiel. O cara nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é um casamento bom, normal. Ele não sabe o que é ser um bom marido. Então, além de estar errado, ele nem sabe no que ele está errado. Aí você vai pedir ele para explicar, ele te dá uma explicação toda doida. Completamente doida. Então a gente tem que entender que o problema do homem, isso é muito importante entender. O problema do homem não é só que ele está errado. É que ele está errado sem nem saber qual é o certo. Sem nem saber qual é o certo. Por isso que ele vai falar assim no verso 7. Vos desviaste dos meus estatutos. O que são os estatutos? São os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus explicam o que é se converter, o que é se arrepender, o que é voltar-se para o Senhor. Sem os mandamentos de Deus, você não sabe o que é ser correto. É muito importante entender isso. O Salmo 19 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. O que quer dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés? Quer dizer que sem a palavra do Senhor, sem a lei do Senhor, você anda no escuro. Você já andou no escuro? No escuro, você está indo para lá, você pensa que você está indo para outra direção, você não tem rumo, você não tem direção. Sem a lei do Senhor, você está em trevas. Porque Deus não te disse, a parte da sua lei, o que agrada a Ele ou não. E um grande problema de hoje é que as pessoas pensam estar na luz quando estão em trevas. Então, o seu avô morreu. O seu avô morreu. Como que você deve reagir a essa morte? Tem algumas pessoas que entendem que elas devem procurar um centro de mediunidade para tentar conversar com o espírito do seu avô. Não é assim que alguns acreditam? Eu vou entrar em contato com os mortos. Aí você pensa que isso é certo. Você pensa que isso é certo. Mas Deuteronômio 18 diz que isso é errado. Deuteronômio 18 diz que Deus abomina os médiuns, que são os que tentam se conversar com o morto. Não tem como tentar conversar com o morto. Ah, mas eu fui no centro de mediunidade e eu conversei com o meu avô lá. Alguém recebeu o espírito do meu avô, eu conversei. Não, você não conversou com o seu avô. Ah, não, com quem que eu conversei então? 2 Coríntios 11, Satanás se transfigura até em anjo de luz. Ele sabe imitar muito bem quem ele quiser, até parecer um anjo de luz. Se tem imitador humano, não tem imitador humano que faz a voz igualzinho? Eu tenho um amigo que ele faz a voz igualzinho do Silvio Santos. Ele faz a voz igualzinho do Silvio Santos. Vou repetir, a gente leu aqui. Satanás se transfigura até em anjo de luz. Então, o fato de você ter visto alguma coisa não quer dizer que é. O fato de dizer que é não quer dizer que é. Então, o ponto é o seguinte: o que define o certo e errado são os estatutos, as leis, os mandamentos do Senhor. Se o mandamento do Senhor não disse, então não é. E é simples assim.
Então, o que é conversão? A ideia é o seguinte: desde Adão, todos nós estamos desviados de Deus, a raça humana se separou de Deus, por isso que você vê um mundo tão cheio de maldades. E voltar-se para Deus, a gente precisa se converter, quer dizer, se voltar para Deus, e a gente se volta para Deus quando nós depositamos nossa fé em Jesus e nós nos arrependemos de quebrar os estatutos de Deus. Isso que é arrependimento. É se arrepender, não é de qualquer coisa. É de quebrar os estatutos de Deus. Então, um exemplo que nós temos é o de João Batista, que ele é profetizado nesse capítulo. Teve determinado momento que João Batista falou com Herodes. Vocês lembram? Herodes, tetrarca da Judéia. Ele mandou Herodes se arrepender. Se arrepender do quê? De algo que João Batista veio na cabeça dele? Não, de se arrepender de quebrar a lei do Senhor. Qual lei do Senhor Herodes tinha quebrado? O 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Então, vocês lembram que Herodes, ele estava com a mulher do irmão. Ele estava com a mulher do irmão. João Batista mandou ele se arrepender. O que aconteceria se ele se arrependesse? Ele ia largar aquela mulher e abandonar aquela mulher, porque é a mulher de outra pessoa. E aí é mais grave ainda, porque era o próprio irmão, né? Aí era mais grave ainda. O adultério já é grave, ele conseguiu tornar. Então, João Batista pregava o arrependimento, quer dizer que ele não ficava falando coisa da cabeça dele, ele falava os mandamentos do Senhor. Mas, o homem no escuro, o homem em trevas, o que está em trevas está no escuro? É não saber o que a lei do Senhor fala sobre um assunto. É simples assim. Se tem um assunto que você não sabe o que a lei do Senhor diz sobre aquilo, sobre aquele assunto você está no escuro, né? Eu sou campeão, já falei isso algumas vezes aqui, sou campeão de acordar de madrugada e no meio do breu eu não sei se eu estou prestes a bater com a cara na parede ou se é realmente a porta. Aí eu penso que eu vou abrir a porta, quando eu vejo eu estou batendo com a cara na parede. Por quê? Porque está escuro. Eu não sei se a porta está para cá, está para cá, daqui a pouco eu já dei um monte de volta e está sujeito a abrir a janela, disparar o alarme e eu não vi. Tá bom? No escuro é assim. Não tem como você estar no escuro e você dizer, eu sei de tudo. Agora, se tiver um pouquinho de luz vindo da janela, a minha esposa adora breu. Ela gosta de breu. Se tiver um pouquinho de luz vindo da janela, aquilo já vai te ajudar. Se você ligar a lâmpada, vai escalear ainda mais. Então, entenda que a vida cristã é assim. Tem coisas que você está no breu completo, tem coisa que tem um feixe de luz entrando, aí você já consegue enxergar um pouquinho, e aí você tem que ligar a lâmpada para ficar mais claro. Então, quanto mais você vai estudando o que a Bíblia diz sobre um assunto, mais vai ficando claro, vai aumentando a luz. Porque a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para meus pés. E aí eu quero fazer uma declaração importante aqui. Todos os assuntos que você não estudou biblicamente, seja porque você ouviu na igreja, seja porque você leu em casa, leu um livro que explicava, todos os assuntos que você não estudou usando a Bíblia, igual nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando usando a Bíblia. Todos os assuntos que você não estudou usando a Bíblia, você não tem luz naquele assunto, você está em trevas. Ok? Porque sem a palavra de Deus, só há trevas. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Jesus, ele é um homem comum, como qualquer outro?
Jesus é Deus que se fez homem? Jesus é só mais um profeta? Quem é Jesus? Se a sua resposta sobre quem é Jesus não for com base na Bíblia, a sua resposta é igual um cego num quarto escuro procurando um pino. Não vale de nada a sua resposta. A sua opinião sobre Jesus não vale de nada se não for baseada na luz da palavra de Deus. É só mais uma opinião. Não é fato, não é verdade. Todos os assuntos que você não estudou na Bíblia, você não entende. Qual é a sua opinião sobre casamento? Qual é a sua opinião sobre casamento? Bom, se você frequenta essa igreja aqui, já recebeu um monte de luz. Já sabe, a gente falou aqui agora, né, que você não pode adulterar. Essa afirmação, não pode trair o seu cônjuge, vem da sua cabeça ou vem da Bíblia? Vem da Bíblia. Você tem que ser fiel ao seu cônjuge. E você tem que amar o seu cônjuge. Isso é verdade, mas não é porque você acha que é verdade. É porque a lei de Deus estabelece que é verdade. E aí eu preciso fazer uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta sobre qual a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o dinheiro? O que você pensa sobre dinheiro? E é aí que nós vamos entrar no assunto do verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Você está vendo que é uma pergunta do povo? Em que te roubamos? É igual a pergunta do verso 7. Em que havemos de tornar? Quer dizer, o que é se converter? E no verso 8, em que te roubamos? Tem coisas que a lei de Deus diz sobre nós, mas que nós não reconhecemos que é dito sobre nós. Porque nós não conhecemos o que a lei do Senhor diz a respeito daquilo. Aí quando a gente ouve aquilo, aquilo nos causa estranheza. Então se alguém te falar, ó, se eu te falar assim, ó, você roubou o meu sorvete da minha casa. Você roubou dinheiro da minha casa. Você vai falar, eu não te roubei, porque eu não entrei lá e não peguei sorvete nenhum. E se alguém te falar que você está roubando Deus? Deixa eu perguntar, como é que eu roubei Deus se eu não fui até o céu pegar nada que tinha lá? Eu não fui até o céu pegar nada que tem lá no céu. Como é que você pode dizer se eu estou roubando a Deus? Será que Deus tem uma bicicleta que eu peguei, um carro, algum bem? O que é roubar a Deus? É isso que o povo está perguntando, em que te roubamos a Deus? Porque o profeta está afirmando que eles roubavam a Deus. Eles perguntam, roubar a Deus? Para a gente entender isso, a gente vai precisar entender o que a Bíblia ensina sobre dinheiro. Para pensar, o que você entende sobre dinheiro? Em primeiro lugar, você acredita que dinheiro é algo bom ou que dinheiro é algo ruim? Você é do tipo que fala, eu não ligo para dinheiro, ou você é do tipo que liga muito para dinheiro? Qual a sua posição? É importante, não é importante? Então deixa eu relembrar uma coisa, a sua posição é irrelevante e não vale de nada se não for baseado na Bíblia. Então a Bíblia tem um ensino sobre dinheiro ao qual você precisa sujeição. Vamos entender o ensino bíblico sobre dinheiro para entrar na questão do dízimo. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o dinheiro é importante porque o amor é importante. Então vou repetir a frase e vou explicar. A Bíblia ensina que o dinheiro é importante porque a Bíblia ensina que o amor é importante.
Talvez você se pergunte, qual é a relação entre dinheiro e amor? E a resposta é tudo. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Para você entender isso, você vai ter que entender a diferença entre os meios e os fins. A diferença entre os meios e os fins. Então pensa no seguinte. A Bíblia ensina que a sua vida é importante? A vida humana, ela é importante? A resposta é sim, a vida humana é importante. O que vai acontecer? Preste atenção no raciocínio que você vai entender. O que vai acontecer se você parar de beber água? Vou ficar 2 dias sem beber água, 3 dias. O que vai acontecer se você ficar muito tempo sem água? Você vai morrer. Se a vida humana é importante, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo a água é importante. Por que a água é importante? Porque a água é um meio para um fim. A água te mantém vivo. O que mais é necessário para você se manter vivo? É necessário comida. Você precisa de comer, você precisa beber. Então, a comida e a água é importante? Sim ou não? Sim. Pois bem, a água que você bebe e a comida que você come, para você adquirir essa comida e essa água, tem alguém aqui que planta tudo o que come no quintal da casa? Eu acho que não, né? Bom, não. Eu gostaria de ter tudo, ter uma fazenda assim, eu vou matando a galinha ali mesmo. Acho que ninguém aqui é assim, né? Mas vamos refletir. A gente já estabeleceu que a água e a comida é importante, mas para você ter essa comida e para você ter essa água, alguém teve que trabalhar, palavra-chave, trabalhar, para conseguir aquele boi, para você ter aquela carnezinha, para você ter aquele feijão, para você ter aquele arroz. Não teve alguém para trabalhar? Agora eu pergunto, biblicamente, essas pessoas, você pode forçá-las a trabalhar de graça para você? Você pode forçar, ó, todo mundo aqui vai trabalhar para me dar comida. E a resposta é não. Abro em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Tem uma frase muito importante de Jesus. Não vou ler o capítulo inteiro, não vou ler o verso inteiro, mas está vendo a palavra digno? Vamos ler junto até o ponto final. Digno. 1, 2, 3. Não acharam, não? Ah, não falei? Lucas 10, 7. A partir da palavra digno até o ponto final. Digno é o trabalhador do seu salário. Algumas traduções diz trabalhador, outras obreiro. Obreiro quer dizer trabalhador, ok? Que está na obra. Volte para Malaquias. O que quer dizer digno é o trabalhador ou obreiro de seu salário? Quer dizer que quando alguém trabalha, ela merece, ela é digna de receber uma recompensa por aquele trabalho. Então, esse é um princípio bíblico do trabalho. Então, eu disse aqui que quem não entende o que a Bíblia ensina sobre o assunto, não entende nada, não é isso? O que a Bíblia ensina sobre o trabalho? Que quando você trabalha, você deve ser recompensado com um salário. Já existiu alguém que não pensasse assim? Na história brasileira? Já existiu na história brasileira pessoas que achavam que tinha que trabalhar sem receber salário? Sim. Qual é o nome disso no Brasil? Escravidão. Então, o que era o escravo? É alguém que trabalhava, mas ele não recebia a recompensa pelo seu trabalho. Pergunta, alguém aqui tem algum defensor da escravidão aqui?
Bom, se você não defende a escravidão, você tem que defender que o trabalhador é digno do seu salário. Então, o cara, para botar a comida na sua mesa, para matar o boi, para crescer o arroz, para vender no supermercado, todo esse sistema de transporte, de supermercado, de plantação, de fazenda, tudo isso é trabalho. Se é trabalho, ele tem que receber o quê? Um salário, ele tem que receber dinheiro. Logo, o dinheiro não só é importante, mas o dinheiro na Bíblia é o fundamento da justiça. O dinheiro na Bíblia é o fundamento da justiça. Por quê? Porque é através do dinheiro que você trata o trabalhador dignamente. Lucas capítulo 10. O dinheiro significa que você respeita o trabalho das pessoas. Você já parou para enxergar o dinheiro assim? Que o dinheiro é a forma de você respeitar o trabalho. Por que alguém tem que te dar arroz de graça se muitas pessoas trabalharam para fazer o arroz chegar ali? Você entende que as pessoas, ou você quer, eu não quero saber de dinheiro. Quando você diz, eu não quero envolver dinheiro nisso, você está dizendo, eu quero escravos plantando o meu arroz. É isso que você está dizendo. Já pararam para pensar no dinheiro disso? Eu estou te mostrando dinheiro à luz de Cristo. Dinheiro é respeitar o trabalho do trabalhador. Como é que era plantado, como é que era o arroz em 1600 no Brasil? Tinha escravos. Qual era o problema com isso? Não eram os escravos que trabalhavam lá na plantação? Qual era o problema disso? O problema é que, Lucas 10, digno ao trabalhador de seu salário. Ele tem que receber dinheiro. Então você começa a ver que o dinheiro não é, em primeiro lugar, um problema. O dinheiro é a base da justiça. O dinheiro é a forma lícita de recompensar o serviço que as pessoas prestam. Coloque isso na sua cabeça. Dinheiro não é sujo. Dinheiro é a base da justiça. Quando é que o dinheiro se torna sujo? Não é o próprio dinheiro que é sujo. Quando que o dinheiro se torna sujo? Quando você tenta adquiri-lo de forma errada. Então aí se você entender o princípio de Cristo, digno ao trabalhador do seu salário. Então por que a prostituta está errada? Porque o trabalho, entre aspas, dela é sujo. Aquela forma de conseguir dinheiro é sujo. Aquela forma de conseguir aquele dinheiro está errado. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é quando você tenta conseguir dinheiro, roubando, mentindo, passando a perna, de alguma forma ilícita. Agora, o trabalho honesto, Jesus deixou claro que o trabalho correto, honesto, é digno. Sabe o que é digno? Quer dizer que merece. Se você trabalha honestamente, você merece receber o seu pagamento no final do mês, de acordo com o seu esforço. Se o seu trabalho é duro, é difícil, você tem que receber mais. Então, uma grande parcela da injustiça que existe no Brasil, porque o povo não entende dinheiro. O povo que acha que fica dizendo que o dinheiro é sujo, ou fica dizendo que ou fica querendo ganhar dinheiro de forma escusa, ilícita. É só você ver esses políticos aí no Brasil. Eles mesmos votam no próprio salário deles. Você não queria que fosse assim na sua empresa? Você vai votar no seu salário. Eu vou votar para 50 mil, né? Os caras fazem isso. Eles votam no próprio salário deles. Isso não isso que acontece no Brasil não é uma forma lícita. Ok? Eu não concordo que isso é uma forma lícita de você ganhar dinheiro. Você se aproveitando dos impostos para votar em algo absurdo. Mas o problema não é o próprio dinheiro.
mas são os meios que as pessoas estão usando para ganhar. Bom, então você já entendeu que o dinheiro é importante, mas ele não pode ser adquirido de forma ilícita. Então ele tem que ser adquirido de forma o quê? Honesta. Digna, usando a palavra de Jesus, digna. Então o meu desejo é que vocês trabalhem muito honestamente e ganhem muito dinheiro. Honestamente. Se for honesto, que você prospere cada vez mais. Agora, se o seu trabalho é desonesto, que você vá à falência. Se o seu trabalho é desonesto, peça demissão amanhã e não volte naquele lugar. Se o seu meio de adquirir dinheiro é ilícito, é errado, vai embora. Vai embora. Então é assim que agora vocês estão aprendendo como é que a Bíblia lida com o dinheiro. Por que o dinheiro, então, é importante? Por que é importante buscar os meios lícitos? Porque é o meio de nós conseguirmos coisas importantes. Então, a água para o teu filho, você beber água é importante, você comer é importante, você ter um teto para morar é importante. Você ter condições de levar o teu filho ao médico é importante. Qual desses serviços podem ser escravos? Nenhum. Então você tem que pagar por todos eles. Aliás, você sabia que não existe nenhum serviço de graça? O pessoal acha que o serviço público é de graça. O serviço público não é de graça. Eles são pagos por impostos. Você paga imposto. Não sei por que o pessoal acha, eu vou nisso aqui porque é de graça. Não, você paga muito imposto. A escola pública não é de graça. O SUS não é de graça. Quem está trabalhando ali, não tem nenhum escravo ali, porque não tem escravidão no Brasil. Quem está trabalhando ali está sendo pago e o dinheiro vem do teu bolso. E digno ao trabalhador do seu salário, mas o trabalhador tem que fazer um serviço bom. A Bíblia diz que você tem que trabalhar para a glória de Deus, fazer um serviço bom e merecer o teu salário. Pois bem, agora que a gente entendeu e teve essa visão bíblica do trabalho, do salário, eu só quero, antes de avançar, dar um conselho para os jovens. Deixa eu dar um conselho para os mais jovens aí. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. O objetivo do trabalho é ganhar dinheiro. Não é fazer o que você mais gosta. Sabe o que eu mais gosto de fazer? Deitar na minha cama, virar para o lado e dormir. Sentar na TV, sentar na frente da TV e ver alguma coisa legal. Se você ficar se guiando só pelo que você gosta, você vai passar fome. Trabalho não é só para fazer o que você gosta. Tem gente que fala assim, eu vou trabalhar com aquilo, por quê? Porque é o que eu gosto. Isso não é suficiente você gostar. Eu não estou falando que você tem que odiar. Estou falando que você tem que odiar. Mas o principal motivo do trabalho não é gostar. Eu não sei de onde que tiraram isso. O principal motivo do trabalho é ganhar dinheiro. Tá? É ganhar dinheiro. Porque dinheiro é bom e é a base da justiça. Que você consiga ganhar dinheiro fazendo algo que você goste. Mas só gostar não é suficiente. Então, tem jovens que entram na faculdade, vai estudar nos cursos, às vezes muito doido, que não dão dinheiro. E você pode romantizar isso agora, mas a verdade é que quando o seu filho estiver doente, ele vai precisar de remédio e você não vai poder roubar o remédio da farmácia. Você vai ter que ter dinheiro para pagar com o fruto do seu trabalho. Então, escolha uma profissão que dê dinheiro para não fazer todo mundo passar necessidade depois. Esse é o ensino bíblico do trabalho. Trabalho é para ganhar dinheiro. E aí você vai procurar, dentro do que você pode e consegue ganhar dinheiro, você vai procurar o que você mais se identifica. Mas você tem que ter certeza que aquilo vai ser lucrativo.
jovens, não desperdice o tempo com besteira, só porque você gosta. Não desperdice. Vai pesquisar o que o mercado precisa, o que está dando, pesquisa. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Bom, para entender o dízimo, você tem que entender tudo isso daí. Verso 8. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus estava sendo roubado nos dízimos e nas ofertas. E esse roubo de Deus produzia maldições. A palavra dízimo significa a 10ª parte. A palavra dízimo significa 10ª parte, 10%. Então eu falei no início do sermão aqui que o dízimo, o dinheiro existe porque existe amor e o dízimo existe porque existe amor. Então o dinheiro existe porque existe amor, porque se você ama a tua mulher, você tem que ser trabalhador para sustentar a tua mulher com água, comida, roupa, um teto e presentinhos de vez em quando. Vocês entendem que amor é ação. Então, amar seus filhos, amar sua mulher, não é só dizer, eu te amo, vamos debaixo da ponte. Vamos lá debaixo da ponte. Eu te amo, meu amor. Eu sou meio vagabundo. Não gosto de trabalhar. Amar é ação. Você, jovem, você realmente ama aquela moça, arruma um trabalho para você sustentar. Para não chegar no aniversário, você fazer cara de bobo e dizer que não tem o que comer. Para você comprar um presentinho, para você levar para passear. Da mesma forma que o amor pelo próximo, amor pelos nossos familiares inclui dinheiro. Amor inclui dinheiro. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Amor inclui ter dinheiro para comprar comida, para levar para passear, para tomar um sorvete. Amor inclui ação. Amor não é vamos morar debaixo da ponte juntos porque não interessa o amor. Eu não ligo para as coisas materiais. Para de ser doido. Você tem que ligar para as coisas materiais, você não tem que ser materialista. Mas você tem que se preocupar com a comida, com a bebida, com a casa, com a roupa, com o médico. Tudo isso custa dinheiro, a não ser que você seja um escravagista. Aí você vai ter problema nessa igreja, se for. O amor ao próximo inclui dinheiro. E o amor a Deus também. O amor a Deus na Bíblia inclui dinheiro. E esse é o sentido dos dízimos. Então, o que é o dízimo na Bíblia? O dízimo é uma parte do seu dinheiro dedicado a Deus. É isso. Assim como uma parte do seu dinheiro serve para você amar o teu filho, uma parte do seu dinheiro serve para você amar a tua mulher, uma parte do seu dinheiro serve para você amar os teus pais, uma parte do seu dinheiro serve para você amar a Deus. Talvez você nunca tenha para pensar que o amor envolve dinheiro. Mas cada vez que chega o dia 5 e você paga o boleto do aluguel, pensa bem, chegou o dia 5, não sei que dia você paga o seu aluguel. Chegou o dia 5, você pagou o boleto do aluguel da sua casa. É uma forma de você dizer, meu amor, nós não vamos para a rua. Você está garantindo o lar. Você está garantindo as coisas necessárias. Da mesma forma, quando nós dizimamos, nós estamos garantindo o funcionamento das coisas de Deus. Então, vamos pensar aí sobre essa perspectiva do amor a Deus, à luz dos dízimos. Antes vamos refletir no seguinte. No verso 10,
trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. Pensa no seguinte. Qual é a coisa mais importante na vida? É o nosso relacionamento com Deus. A coisa mais importante na vida é o nosso relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, existe uma coisa na Bíblia chamada igreja. Existe na igreja a ceia do Senhor. Para a gente estar aqui na igreja, a gente não está num calor de 57 graus, a gente tem um ar-condicionado. A gente tem eletricidade. Para todas as coisas funcionar, é necessário trabalho. Para a gente ter pão é necessário trabalho, para a gente ter vinho é necessário trabalho. Para a gente estar neste prédio, a gente paga aluguel para estar nesse prédio. E a gente tem que se perguntar, isso aqui que a gente está fazendo, Deus considera importante? Deus considera importante? E mais, isso aqui que a gente está fazendo é importante para o relacionamento das pessoas com Deus? E a resposta é sim, porque Cristo instituiu a igreja. Sem a igreja, não tem ceia do Senhor. Sem a igreja, não tem batismo. Sem a igreja, não tem a palavra de Deus sendo explicada. Sem a igreja, não tem a comunhão dos santos. Sem a igreja, não há evangelho sendo pregado. E a igreja precisa de dinheiro. As coisas de Deus precisam de dinheiro. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Que as coisas de Deus precisam de dinheiro porque a gente poderia, estar fazendo um culto debaixo da ponte. A gente não está debaixo da ponte. Vocês estão sentados em cadeiras. Vocês estão no ar-condicionado, vocês têm eletricidade. Então, assim como o nosso próximo, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas precisam de dinheiro porque digno trabalhador do seu salário, as coisas de Deus também têm trabalhadores. A eletricidade que está aqui. Você para pensar que tem alguém que trabalhou para você ter essa luz? Ou vocês acham que foram anjos? Foram anjos que instalaram essa luz. Alguém está trabalhando na RGE. Tem o trabalho da RGE. E eu vou repetir, a gente deve escravizá-los? Vão trabalhar de graça porque é a igreja. Não, a gente tem que pagar a conta de luz. Alguém trabalhou para construir esse prédio, investiram dinheiro para construir esse prédio e nos falaram, nós vamos alugar para você, se você der dinheiro. Foi de graça que esse prédio surgiu aqui? Não, foi por dinheiro. Então, o ensino bíblico a respeito do dízimo é que Deus, assim como o homem, Deus é amado não só por palavras, nem só por sentimentos, mas mexendo a tua mão no bolso. Eu vou dizer para vocês, as pessoas ficam falando de dinheiro como se não fosse nada, mas biblicamente, mexer no bolso é uma das principais maneiras de você demonstrar amor verdadeiro pelo teu próximo e por Deus. Você quer ver? Abram em Tiago 2. Abram em Tiago 2. Tiago 2, 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, então estão nus sem comida. E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Então, se vier teu irmão, estou passando fome, estou nu, não tenho roupa, vou morar na rua.
Aí você fala, vem aqui, meu irmão, deixa eu fazer uma oração com você. Deus te abençoe. Tchau. Tiago está perguntando, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo. Não é só para a alma, é também para o corpo. Ou seja, se não colocar a mão no bolso e der dinheiro. O dinheiro é uma forma de amor na Bíblia. Parem com essas ideias pagãs e antibíblicas sobre dinheiro. Que o mundo, eles ficam o tempo todo dizendo que o dinheiro não importa e ficam o tempo todo idolatrando dinheiro. É as duas contradições. Eles falam que não precisa, mas idolatram. A gente não idolatra e falamos que precisamos, porque é assim que se ama o próximo. Então vamos lá. E se bater alguém aqui na igreja, como bate? Se bater um irmão de vocês me procurar e dizer, estou passando necessidade. Como acontece? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Eu como pastor. Como que a igreja vai ajudar essa pessoa? Eu vou falar, ide em paz. Eu vou ter que dar uma cesta básica. Eu vou ter que ajudar a comprar comida. Com que dinheiro, se a igreja não tiver dinheiro? Com que dinheiro? Eu vou ter que tirar do meu próprio bolso? Eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho uma esposa para pagar. Sou eu que tenho que sustentar todo mundo que procura a igreja. Então, se você começar a entender a seriedade da missão da igreja, no dia que você entender que sem dinheiro não tem igreja, sem dinheiro não tem igreja, você vai entender a seriedade de Deus dizer que se vocês não dão o dízimo, vocês estão me roubando. Porque vocês estão deixando os órfãos sem o socorro da igreja, vocês estão deixando os incrédulos sem ouvir a pregação. Não dizimar é isso, porque o dinheiro é um meio, o dinheiro não é o fim. Sem dinheiro, a igreja não ajuda os órfãos, a igreja não ajuda as viúvas, a igreja não prega o evangelho, não ensina a palavra. O que pode ser pior do que isso? O mundo sem igreja. Não há igreja sem dinheiro. Nós temos aqui na divisa de Novo Hamburgo, Campo Bom, pode voltar para Malaquias. Na divisa de Novo Hamburgo, Campo Bom, tem o orfanato Lar Colmeia, que a nossa igreja, inclusive eu estou para pregar lá nesse orfanato de novo. Agora eu lembrei que eu tenho que marcar o dia com eles, mas eu vou pregar lá. E eu prego lá com regularidade. Até para eu chegar lá, eu tenho que ter gasolina no meu carro. Como é que eu vou chegar no orfanato sem gasolina no meu carro? E gasolina custa dinheiro. Para pensar nesses detalhes. Mas esse orfanato, ele não é mantido. Tem algumas poucas igrejas que ajudam em Campo Bom. Mas a maior parte da ajuda vem de igrejas dos Estados Unidos e do Canadá. A maior parte da ajuda são igrejas dos Estados Unidos, do Canadá. Tem mais igrejas nos Estados Unidos do Canadá preocupado com os órfãos de Campo Bom do que o próprio povo de Campo Bom. É esquisito isso aí. É muito esquisito. Mas se ninguém mandasse dinheiro, sabe o que ia acontecer com esse orfanato? Ia fechar. Para onde que os órfãos vão? Vocês estão entendendo que as coisas são mais sérias do que às vezes a gente fica querendo deixar? O diretor desse orfanato, será que ele não tem conta para pagar na casa dele? Ele tem que ser pago. E as pessoas que trabalham lá? E a luz? E a água? E os psicólogos? Vocês acham que esses órfãos são tudo tranquilo? Tem que pagar os psicólogos. Muita coisa. Volte para Malaquias. Então, o dízimo é a gratidão materializada. O dízimo não é para enriquecer ninguém, não é para enriquecer pastores, não é para enriquecer padres, não é para enriquecer ninguém.
O dízimo é a gratidão a Deus materializada, porque tudo o que não se materializa não existe. O seu amor, se não se materializar em forma de atitudes concretas que incluem o seu bolso, não é amor. Amor não é discurso, amor não é sentimentos, amor é ação, e ação que inclui o bolso. É assim que você ama a tua mulher, é assim que você ama teus filhos, é assim que você ama a Deus. Então você vê que Deus trata como muito sério. Roubará o homem a Deus, todavia em vós me roubais e dizeis, em que te roubamos quando vocês não dão o dízimos. Não separam o dinheiro para as coisas do Senhor. Ele vai dizer no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, assim como a tua casa precisa de mantimento, a igreja precisa de mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Então aí Deus promete bênçãos materiais, prosperidade material, para aqueles que são fiéis em manter a casa dele. Esse fazer prova de mim aí é mal entendido por algumas pessoas. Tem gente que acha assim, ó, fazer prova de mim quer dizer que eu vou ficar desafiando Deus. Ei, Deus, eu dei meu dízimo, hein? Agora eu quero ver se vai ser mesmo. Não é isso, não. Fazer, isso aí é problema de português já, de interpretação do texto. Fazer prova quer dizer vocês vão experimentar. Não é desafia Deus, mas dê o dízimo que vocês vão experimentar que o que eu estou dizendo é real. Não é você vai ficar desafiando nada. Deus não tem que ser desafiado por ninguém. Ele está dizendo que vocês vão experimentar as coisas. Isso é uma promessa geral para a obediência aos mandamentos de Deus. Se você for fiel a Deus, você vai fazer prova, você vai experimentar, você vai provar das bênçãos de Deus. Isso pode ser dito sobre qualquer mandamento. Eu posso falar. Então, você entendeu que o dízimo é para as coisas de Deus. Então, é como se Deus dissesse assim, ó. Deixa eu reformular isso. Se você separar uma parte da sua renda para manter a igreja, para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas, você está separando uma parte. Se preocupando com essas coisas, vocês vão experimentar as minhas bênçãos, porque eu vou ver que você se preocupa com as pessoas, se preocupa com a minha casa e eu vou me preocupar, por assim dizer, em abençoar a sua casa. Vocês vão fazer prova do que eu estou dizendo, vocês vão poder provar, experimentar que o que eu estou dizendo é real e não vai ter nem lugar suficiente. Verso 11, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto das vossas terras, as vides do campo não será estéril, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que é o devorador? O devorador não é um demônio, tá? O devorador eram as pragas nas plantações. As pragas nas plantações. Ou seja, as coisas que atrapalham o sucesso do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, as coisas que atrapalham vão ser removidas para que você possa crescer. Ou seja, Deus recompensa a generosidade com a generosidade. Quando você é generoso, Deus recompensa a sua generosidade. Tudo que nós fazemos de bom, Deus recompensa. Hebreus capítulo 11 diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Eu nunca mais me esqueço do primeiro dia em que eu pisei no Lar Colmeia. Eu não lembro do ano, mas foi a primeira vez que eu e a minha esposa fomos lá.
No instante que eu pisei lá pela primeira vez, naquele instante eu recebi uma mensagem. Naquela época, nossa igreja estava bem apertada. Eu estava apertado. A igreja estava apertada. Eu pisei no Lar Colmeia para levar uma doação. Recebi a mensagem no meu celular com uma grande doação sendo feita para a igreja. A igreja recebeu uma grande doação no segundo que eu pisei lá, pela primeira vez. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Você se importa com as pessoas, Deus se importa com você. Você despreza as pessoas, Deus despreza você. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Você se lembra dos órfãos, Deus se lembra de você. Você se lembra da pregação da palavra, Deus se lembra de recompensar você. É assim que funciona. Reprovarei o devorador. Mas o que acontece? As pessoas criaram tanta bitolação em torno desse assunto dinheiro que não conseguem mais entender as coisas. Não conseguem mais entender as coisas com clareza. Ou fica com preconceito. Ah, mas na igreja eu não dou dinheiro. Na igreja eu não dou dinheiro. Para pensar no que você está dizendo. Você está dizendo que você não quer que exista igreja. Você está dizendo que você não quer que tudo que você não financia não existe. É igual você pensar, se a sociedade parar de dar dinheiro para o hospital, vai ter hospital? Quem que vai lá trabalhar? Não vai ter médico, não vai ter nada. Na verdade, é um problema que tem no Brasil, né? Às vezes não chega o dinheiro para determinadas coisas. Da mesma forma, se a igreja não tiver dinheiro, vai acabar a igreja. E a última coisa que eu vou falar é: seja grato a Deus, colocando a mão no teu bolso. E seja grato a teus irmãos. Quando a gente não contribui, a gente está além de estar roubando a Deus, a gente está prejudicando nossos irmãos. Nós estamos prejudicando nossos irmãos. Porque às vezes a coisa aperta e algum irmão precisa contribuir mais. Precisa apertar mais. Existem alguns poucos irmãos nessa igreja aqui que já me tiraram do aperto várias vezes. Que o negócio chega no limite, eu procuro ele e falo, me ajuda aí para a gente conseguir resolver essa conta aqui. Eles estão sempre juntos. E eu vejo como é que Deus recompensa eles. Eu vejo como é que Deus recompensa eles. Tem umas histórias que você às vezes não sabe os bastidores, mas você vê um irmão às vezes se sacrificar e você vê algo acontecer na semana seguinte. Então isso aqui não se aplica só ao dízimo, se aplica a todas as suas finanças. Toda a sua vida financeira, você tem que dar ao trabalhador o que é digno a ele. Você tem que ser fiel nos seus pagamentos, e isso inclui a igreja. O dízimo é a parte da igreja. Aprenda a enxergar o dinheiro biblicamente, você vai ver quantas coisas na sua vida vai mudar. Aprenda a... Para de chamar dinheiro de sujo. Sujo é você, que precisa se limpar. O dinheiro usado da forma correta é para honrar o trabalhador e para avançar o reino de Deus. Vamos orar. Altíssimo Deus, nos ajude a sermos honestos e bem-aventurados em nossas finanças. Que essa igreja, Senhor, venha estar cheia de gratidão, cheia de amor por Ti, cheia de vontade de ver o Teu reino, a Tua igreja crescer, e que venham materializar essa gratidão e esse amor através das contribuições. Na Tua palavra, Tu prometes bênção para aqueles que contribuem, que são fiéis nos dízimos e ofertas.
Tu não prometes, Senhor, que nós seremos bilionários, mas tu prometes bênção. Tu prometes que tu hás de nos guardar. Senhor, se há alguém na nossa igreja passando por tribulações, passando por dificuldades financeiras, esteja, Senhor, enchendo esta casa de fé, de arrependimento, de fidelidade, para que venham ser financeiramente prósperos. Que nós venhamos ser equilibrados com o dinheiro, nem idolatrando o dinheiro e nem diminuindo a sua importância, mas que nós venhamos lidar com o dinheiro da maneira que a Bíblia ensina, reconhecendo que o dinheiro está a serviço da justiça. Por Cristo eu oro. Amém.